Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Maurício Ferreira e este é mais um episódio do podcast Vai no Trote. E hoje vocês vão conhecer a trajetória inspiradora dela, Miriam Mendes, ela que é assistente social e que a vida dela se transformou a partir da corrida. Miriam, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você comigo, muito bem-vinda. Obrigada. Perdão, é um prazer ter você comigo, ter você aqui no nosso podcast. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre a sua trajetória desde o início pra gente, pra galera que está nos assistindo, nos ouvindo. Mas é um prazer ter você conosco. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Miriam, gosto de ser chamada como Miriam Mendes. Tenho outros apelidos aí, mas o Miriam Mendes me impacta, assim. Sou assistente social, né? Trabalho no hospital hoje e sou corredora amadora. Ultramaratonista agora, recente, fresquinha, amanhã vai fazer 1 mês que eu sou ultramaratonista. E a corrida eu comecei no trail mesmo, né? Eu fazia aula de dança, sempre gostei do esporte, na verdade, né? Uhum. Então, eu sempre gostei muito do esporte, já tive aquela fase de gordinha, magrinha, e assim foi a vida toda. E tinha um sonho de dança, né? Então, eu cheguei a ser professora de Zumba, dei aula de Zumba por 4 anos aí da minha vida. E nesse período, uma aluna um dia, dia 6 de setembro, ela falou assim, vamos fazer uma corridinha amanhã? Eu falei, vamos, bora. Como é que é? Ela, a gente vai até a represa, que tem uma represa lá em Cotia. Ele falou, a gente vai até a represa. Eu falei, quanto que dá? Ela, 3 para ir, 3 para voltar. Não tinha tênis. Eu era uma bota da Zumba. Eu peguei a bota e falei, tá bom, vambora. E fui. E aí a gente fiz ali aquele, assim, a gente para o carro, né, numa trilha e pega a trilha. E ali foi, corre, assim, trotinho, caminha, para, tira foto e assim foi. Chega na represa, de novo, tira foto. Então, assim, aquilo me encantou. Eu falei, eu quero mais. Aí ela falou, tem uma corrida. E aí ela já veio falando da 28 praias. E com a 28 praias, falei, que legal, amiga, eu quero fazer. E assim foi indo. E o que era legal, que a Regininha, né, que apresentou a corrida pra mim. E aí a Regininha falou assim, vamos fazer uma corridinha. Aí, sei lá, tinha uma corridinha tal, no Tapsirica. Tem 5 e 10. Falei, tá bom. Aí ela, você vai no 5, né? Eu falei, não, eu vou no 10. Vou no 10, vou no 5, né? Porque qual era a graça? Vou fazer pouquinho? Tipo assim, então, vou fazer só 5, todo mundo, vou acabar rápido, a galera vai continuar e eu vou ficar aqui. E eu quero curtir mais, eu quero conhecer mais das coisas, porque era sempre, o objetivo era fazer trilha, né? E conhecer lugares. E aí eu topei de fazer a 28 praias e fazer o 21 quilômetros. Aí eu falei, então eu vou fazer. Aí eu fiz a inscrição. Não, antes da inscrição, falei, como é que vai fazer? Aí tem a assessoria do amigo, né? Que é do Silvinho, que é a assessoria do Novamente. Aí eu falei, amigo, você vai me ajudar, eu vou te ajudar. Só que a vida era aquela. Trabalha 8 horas, eu trabalhava durante o dia no hospital, à noite eu dava aula de Zumba. Então, era pouquíssimo para treinar ali, né? Mas aí ia indo. E eu fui, meu amigo, tipo assim, tinha muita paciência comigo, né? Então, eu não era, assim, disciplinada ali naquela época. Mas eu fazia. E quando foi em 2019, eu participei, né? Da 28 praias. E não sabia de nada, tipo, o que era gel, não sabia de nada. Minha amiga falou, leva um isotônico, a gente vai levar isso aqui para comer, tinha algumas coisinhas para comer e foi isso. Fui pra prova, fui pra Ubatuba, era a minha primeira vez em Ubatuba também, então já fiquei encantada, né? E bora. E aí, assim, na época não, eu já tenho uma condromalácia, então na época quando eu fiz essa prova, eu pesava, sei lá, uns 82 quilos. Então, isso era 2019? 2019. E aí, então, tinha um peso ali pra carregar, né? E bora. Minha amiga não tinha mochila, minha amiga emprestou um cinto, que podia ou com cinto ou com a mochila. Eu coloquei o cinto, coloquei as coisas e vambora. E aí, fui fazendo aquela prova, foi sensacional, assim.
Já no final, faltando uns 5 quilômetros para acabar, eu já estava cansada, o joelho estava doendo, a gente subiu, tinha massagista lá, fizeram massagem e tudo, aí o cara da ambulância falou assim, tá doendo demais, que as descidas dói. São complicadas, né? Judia. Aí ele falou assim, e aí? Eu falei, olha, eu tenho condromalácia no joelho. Aí ele falou assim, então, melhor você ir devagar. Eu falei, putz, mas eu vou terminar. E aí eu fui. Quando tava chegando, assim, pra chegar na praia, que você sai, tipo, meio que de um condomínio, vai entrando na praia, a galera, corre! Que era a hora de correr, porque a gente já tava caminhando. Aí eu não consigo. Aí eu já tava meio que mancando, assim, sabe? E aí, sensacional. Aí chegando lá, a Fabi locutora, que ela é uma arrasa, a Fabi. E aí, vamos lá, Miriam Mendes, você é finish. Eu falei, nossa. Aí, assim, aquilo foi sensacional. Nossa. Chorei muito, muito, muito. Eu tinha amigos ali pra receber, assim. E foi sensacional. Eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Mas aí você tinha feito os 10 quilômetros primeiro? Ou você já encarou direto? Não, já tinha feito 5, já tinha feito 10. Cheguei de treino 28 não, 21. 21. Cheguei a fazer treino até 15 só. Aham. Que era o que dava. Sim. Que era o que dava. E aí o 21 foi no dia. Então essa foi a sua primeira prova oficial de trail? Você... Primeira prova, assim, com número de peito, medalha, foi... Sim, foi a sua primeira. E a partir daí você não parou mais, você permaneceu no trail? Permaneci, aí ia participando mais provinhas, assim, onde eu moro, né? Eu moro em Embu, então a gente ia para Itapecerica, São Lourenço. Então não era bem provas, a gente mas era treinão com a galera, então não tinha medalha. Né? Então essa foi a primeira medalha oficial. Sim, bacana. E aqui a gente nunca esquece, né? A primeira prova, assim. Não. Mas qual foi o seu maior desafio? Assim, desafio por você fazer uma prova, foi a sua mais longa? E trail, qual foi o seu maior desafio? Você comentou, né, que você sobrepeso e tal, mas qual foi o seu maior desafio, assim, real, durante uma prova dessa? Então, eu acho que, assim, foi legal. Porque, por exemplo, eu completei a prova com 5 horas. Fiz a Costa Norte, né, na época. E então, como a gente andava e caminhava, o desafio ali foi a questão do joelho, porque eu sentia muita dor no joelho, né? Então, como eu dava as aulas de zumba, eu fazia muito movimento de rotação, né? Então, assim, aquilo doía muito. O joelho, quando chegou, ele tava parecendo um melão. Eu fiquei uma semana, assim. Depois que acabou, entrei no mar, voltei, eu fiquei com gelo, sabe? Sim. Fiquei o domingo todo no gelo, a semana, então foi bem difícil. Então isso foi bem doloroso, assim. Então eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso emagrecer mais, Aí era o pensamento, né? E aí eu passei com um especialista, ele falou, não, você tem que emagrecer e a sua perna tem que estar igual a da Viviane Araújo. Eu falei, Mas aí você pegou essa dificuldade, né? Que você poderia simplesmente, não vou continuar porque é muito sofrimento, não se acomodou e pegou isso como combustível para continuar. Eu gosto. E as minhas amigas falavam muito de maratonista, então eu não entendia o que era maratonista, né? E eu falei, não, vou voltar. E aí o plano era voltar em 2020 para fazer um tempo melhor, né? Falei, vou voltar, agora eu vou voltar com a minha mochila de hidratação e eu vou... Tudo certinho. Tudo certinho, né? Tinha tomado gel pela primeira vez, o isotônico, nem sabia como eu tomava as coisas, levei outras coisas assim, então mistura tudo. Mas assim, fui bem. O que me incomodou mesmo, o desafio, foi a dor. Foi a dor. Mas de resto foi perfeito. Porque era aquela, né? Qual era a graça? Correr, parar, tirar uma fotinha, né? Curtir a galera. Você tava ali mais por diversão, né? É. Posso dizer que não era bem a sua praia, mas que você estava entrando, né, nesse novo universo. E isso estava, de alguma forma, te tomando, né? Te entregando uma nova energia. Mas aí você continuou depois, você voltou, você continuou dando aula de zumba? Como que foi esse Quando foi processo? Em 2019, eu decidi fazer educação física, no meio de 2019. Aí eu fechei a aula, né? Eu me despedi da galera, das minhas alunas, das Zumbetes da Nega, porque esse era o nosso nome, Zumbetes da Nega. Isso era lá em Embu. Dei aula em Embu, dei aula em Itapecerica, né? Tinha algumas academias. E aí eu falei, bom, aí não ia dar pra conciliar o trabalho, né, do hospital, a faculdade, porque era presencial, e as aulas.
Sim. Na época, eu até fiz uma proposta pro cara da academia. Eu falei, você não quer me pagar o mesmo tanto que eu ganho lá? Eu fico aqui o dia todo, aqui, né? Mas aí não rolou, então eu tranquei. Aí nisso, quando foi em novembro, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar, porque até então eu era formada como assistente social, mas eu não trabalhava. E aí, quando foi nessa época, em outubro, surgiu a oportunidade, eu fui trabalhar numa clínica de reabilitação. Aí, no ano seguinte, eu tranquei a faculdade porque eu queria fazer uma pós no que eu estava trabalhando. Eu falei, agora não preciso. E aí, nesse ano de 2020, eu continuei, eu só treinava, assim, era sempre aquilo. Fazia corridinha, uns trotezinho, com a galera, final de semana, vamos na Represa, vamos em São Lourenço, vamos em Juquitiba, então a gente fazia, esses eram nossos treinos, assim. Então, todo final de semana, que é o famoso longão da galera, né, a gente fazia o treino, né, no sábado, que era aquele pouquinho, 10 até 10. Então, a gente ia sempre até 10. Sim. Né? Nunca passava disso. E aí chegou 2020, veio a pandemia. Com a pandemia eu continuei treinando porque eu falei, em abril ia rolar a 28 praias. Só que não rolou por conta de várias questões. Já era a segunda, né? Ia ser a segunda. Aí não rolou. No final, aí nisso foi adiando. No final de 2020, numa brincadeira, né, fui dar um pulo na piscina, eu lesionei a panturrilha. Que aí a prova da 28 praias virou pro 2021. E aí eu lesionei a panturrilha. Aí eu fiquei 6 meses parada, sem fazer nada, não podia nem caminhar, nada. Caramba. Caminhar assim, fazer nada pra forçar ali. Sim. E ok, aquilo eu fiquei, poxa, e agora? O que eu faço da vida? Aí eu ganhei uma bicicleta, e aí eu podia andar de bicicleta. Aí eu comecei a pedalar. Aí no final de 2021, já era em novembro, assim, o meu amigo Pedrinho, ele também sempre corria com a gente, né? Então o Pedrinho é um profissional aí. E aí ele já fazia corrida, aí ele fez um convite. Ele não quer correr na rua? Eu falei, mas correr na rua não tem graça, né? Vou correr no meio de prédio, não tem nada a ver. Já não tem nada a ver. Aí ele falou, não, vamos, vai ser legal. Aí ele me chamou pra correr no Bruno Covas. Eu falei, então eu vou. Aí eu fui. Aí eu falei, mas meu tênis tá velho. Aí eu vim ter um monte de desculpa, porque eu não queria ir correr. Aí ele pegou e falou assim, não, bora. Aí emprestou o tênis, era um Boston, sei lá. Eu falei, vou com esse tênis que vai fazer eu voar, né? Coloquei o tênis no pé. Que é uma novidade, né? É uma novidade, porque meu tênis, né? Aí eu coloquei o tênis no pé e fui. E aí nesse dia a gente acabou fazendo 17 quilômetros. E assim, falando em pace, né? Eu corria super lento, corria e parava. Então assim, pra chegar no pace 8, foi uma vitória, era uma conquista. E aquilo pra mim era o máximo, né? É que a galera, né, que é diferente. Diferente trilho pra pista, então muda tudo. A gente não se preocupa muito, né? Com tempo, com pace, né, em trail. Então... Não, é mais a constância ali, né, que a gente tem. E aí eu fiz, eu sei que deu um super tempo, assim, eu cheguei a pace, acho que de 5h40, assim, sabe? E fechou uma média de 6. E aí ele falou, você corre muito. Falei, sério? Falei, nossa! Aí eu fiquei super feliz com aquilo, né? Aí eu falei, não, que legal, né? Aí tá bom. Aí ele falou, vou te dar um presente. Vou escrever você para uma prova, que é do Projeto Arrastão, que é uma prova que hoje eu faço. Fiz também. Né? Uma prova bem social, legal. Né? Então, assim, uma prova bem bacana. Inclusive, já tá inscrições abertas. Olha só. Para dezembro, né? E aí eu falei, eu quero. Aí ele falou, tem de 5, de 10 e 15. Qual que você quer? Aí eu falei, de 15. Aí ele, louco, mas 15? Eu falei, 15, eu quero 15. Aí fui para esses 15. Maurício. Gente, eu fiz a prova. Tava um calor. E aí o Pedrinho fez a parte dele e ele voltou pra me buscar, pra dar um suporte. E aí ele ficava, bora, bora. Eu falei, que bora. E tava aquele calor. E eu falei, eu quero que acaba, sabe? Porque era diferente. Correr nas trilhas tinha sombra. Sim. Correr ali no asfalto tava pegando fogo. Imagina. Não é a mesma coisa, né? Não. E aí, mas uma prova de 15 quilômetros, você tinha... Claro, o Pedrinho, ele começou a te acompanhar, mas você não tinha nenhum acompanhamento antes disso, né? Era você e você mesma, não? Eu fazia assessoria, né, com meu amigo. Aí depois eu parei, depois que eu me lesionei. E quando eu fui fazer esses 15, eu não tinha treinado nada. Isso. Eu tava fazendo só os treininhos ali. É por isso que eu perguntei, porque você ficou 6 meses parada.
E aí, no seu retorno, você já encara 15 quilômetros. Já. É. E fez super bem. Não lembro agora quanto foi o tempo, mas foi menos de 2 horas, gente. E aí, quando que veio o seu primeiro 21 na pista? Aí, quando foi em 2022, aí o Pedrinho me apresentando pra assessoria do Oséias, né? Porque ele falou, você precisa de alguém que vai te colocar na linha. Porque eu dava uns migué, né? E aí eu fui pra assessoria do Oséias, ele falou, o cara é do exército, ele vai te pôr na linha. E foi dito e feito, né? Não que o meu amigo não me colocasse na linha, mas ali A cobrança é outra, né? a gente tinha uma amizade, não que eu não tenha amizade com o Oséias, né, também, mas ele cobrava, né? Ó, cadê o treino? Cadê o treino? Então, assim, aí eu entrei pra assessoria dele em 2022, em janeiro, e já fiz a inscrição pra meia maratona de Porto Alegre. E aí eu fui pra minha primeira meia maratona oficial de rua, né? E aí eu falei, olha, eu quero fazer, mas eu quero fazer até 2 horas. Eu não quero passar de 2 horas, não. E aí eu fui encaixando bem, eu encaixava ali em pace de 5h30, 5h40, né? Corria bem, aí fui conhecendo a galera, né? A galera foi acolhendo ali. O Camilo, um super pai, assim, até hoje ele é Muito gente boa, demais, demais. Então, ele foi, assim, meu padrinho mágico ali dentro da assessoria. Me acolheu muito. Então, tudo que eu ia fazer de treino, ia com ele. Só que ele corria mais rápido na época, mas ele tinha paciência de correr comigo. Hoje é o contrário, eu não tenho paciência. Mas a gente corre. No trotezinho ali, quando a gente quer fazer aquela resenha, a gente faz, né? Mas quando eu tô focada, assim, hoje, o que a corrida me trouxe? Muita disciplina, né? Então, assim, a disciplina de acordar cedo, em alguns dias, é claro. Mas aí eu fiz o treino, fui fazendo, né, o treino, a planilha, fui seguindo a planilha bonitinho, eu fazia tudo bonitinho, a musculação, e nunca mais eu senti dor no joelho. Então, eu fui emagrecendo, né? Quando eu cheguei na assessoria do Oséias, eu acho que eu pesava uns 76, eu acho. Já estava com um pezinho mais baixo, fui emagrecendo e tal. E aí foi indo. Aí fiz a minha primeira meia, que foi fantástica, assim, também. Um frio. Hoje eu não sinto tanto frio, né? Se tá com frio ou não. Porque, gente, aquele dia fez muito frio. Imagina, Florianópolis, né? Uma das cidades mais frias da... Fez muito frio. E aí eu completei a prova bem, fiz 1h58, minha primeira meia. Não, perdão, Porto Alegre, né? Porto Alegre, perdão. Porto Alegre. Aí eu fiz ali 1h58 e foi sensacional. Aí terminei a prova, continuei me inscrevendo em outras meias. E aí, quando foi em outubro, o Zé falou assim, olha, vamos pro Chile a gente vai pro Chile, tem maratona e meia maratona. Aí eu falei... Tipo assim, eu sempre tive o sonho de viajar pra fora. E assim, nunca vai dar, né? Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou fazer isso? E ali eu falei, eu vou pro Chile. Aí o Camilo, bora, nega, bora. Eu falei, bora, vambora. E aí eu fiz a inscrição. Falei, eu vou ser maratonista internacional. Olha só, não basta, né? Ultrapassar as barreiras, né, dos 30, né? Já fazer a primeira fora do país internacional, bacana. E aí eu treinei pro ciclo, né? Foi em maio, né? De 2023. E aí eu treinei, comecei a treinar. Aí eu falei, olha, eu quero fazer... Aí o pessoal falando de tempo, né? Falei, eu quero ser sub-4, né? Eu quero ser sub-4, eu não quero sofrer, não. E aí é uma prova que o pessoal fala muito assim, que é seca, uma prova mais seca, enfim. Eu vou falar, fiz a prova, foi tudo perfeito, né? Acabou que na viagem teve várias coisas também, ia com amigo, não foi, o amigo não acabou não indo, né? E fui sozinha, fiquei sozinha. A gente, por exemplo, sei lá, o Camilo ficou a 20 quilômetros de mim, o Oséias ficou a 40 quilômetros, então assim, a gente se encontrava ali, mas eu fiquei sozinha, né? E foi uma super experiência, assim, né? Foi uma experiência fantástica, tudo. Aí fiz a prova em 3h59. Conseguiu, né? Consegui. E eu fiquei muito feliz. Falei, agora eu sou maratonista. Legal. Foi a sua primeira maratona, mas não foi a única de pista, né? Não. Hoje já tô com 5. Aí agora em dezembro, 6. E assim vai. Você tem algum projeto de maratonas? Tenho. Pode contar pra gente. Esse ano eu fiz 40 anos, né? 40ão da nega. E eu falei, cara, o que eu vou fazer esse ano, né?
Aí eu falei, vou fazer 4 maratonas. Na verdade, assim, tinha o projeto da La Mission, Aham. né? Que a gente acho que fala daqui a Sim, pouco. sim. E aí eu tinha que encaixar, eu queria virar ultra esse ano e queria fazer as 4 maratonas. E hoje o Pedrinho me dá um suporte, né, de treinamento. E aí eu falei, cara, será que eu consigo fazer as 4 maratonas e a ultra? Só que ia ficar tudo muito próximo. Aí ele falou, é loucura, mas vambora. Falei, então tá bom. E aí eu falei, então tá. Então vamos fazer essa loucura. Antes de eu falar do projeto 4 Maratonas, deixa eu falar da outra loucura, né? Que tem o Desafio do Rio. Sim. Por isso que eu perguntei sobre o desafio da. Se você tinha algum desafio, porque eu ia justamente falar do Rio. Porque já é um desafio à parte, porém diferente do que você está se propondo com essas 4 maratonas, né? É Mas você verdade. pode falar delas depois, fica à vontade. Não, vamos falar dela primeiro. Vamos falar dela primeiro. Que tá fresquinho pra você, ainda que você foi demais, né? Foi A demais. gente tenta, a Parabéns. gente tenta. Parabéns. Foi demais, bateu vários RPs aí, né? Alguns. Foi sensacional. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Aí, 2023, fiz a primeira, né? Em 2024, falei que e agora? Na verdade, eu queria fazer a La Mission, os 35, no ano de 2023, que seria um desafio, porque os 35 na La Mission, ele é um super desafio, é mais de uma maratona. É uma prova dura, né? É dura, muito dura. Então eu falei, vou fazer isso. E aí a galera, os amigos, não, vamos pro Desafio do Rio, vamos pro Desafio do Rio, vamos pro desafio. Eu falei, tá bom, vamos pro desafio. Aí é 21:42. Eu falei, cara, como é que eu vou correr 21 no sábado e fazer 42 no domingo? Não, isso não existe. Né? Eu falei, não existe. E aí eu tinha Buenos Aires também, porque eu queria fazer a maratona de Buenos Aires, que era em setembro. Aí eu falei, vou deixar a missão pra trás, como que vai ser? Aí eu topei e comecei a treinar para fazer o Desafio do Rio, os 21:42. E aí em setembro eu já viria com a maratona, com outra maratona. Sim. Aí fiz, foi sensacional, assim, o Desafio do Rio. Dentro do Desafio do Rio, eu acabei fazendo várias provas de meia ali também, né? E assim, eu amo 21. Por mim, eu faria 21 todo final de semana. Hoje eu corri só 20, tá? Só. Que tava na planilha. Eu fiz um de caminhada. E então, eu falei, então vamos embora para esse desafio. E aí eu também falei, olha, tudo bem, eu vou fazer esse desafio. Aí eu falei, bom, vai ser umas 6 horas, então eu faço meia maratona para 2 horas e maratona para 4 horas. E pensando no Rio, do calor. Que eu falei, eu vou fritar. Que eu fiz a minha primeira, eu fiz no Chile, uma prova fria. Eu fiz a primeira, assim, oficial de maratona em Porto Alegre, uma prova fria. Então, assim, fazer uma prova no calor... É outro desafio, né? É outro desafio. É outro desafio. E eu frito, né? Um calor, assim, absurdo. Falei, vamos lá. E treinei pro desafio, né, do Rio. Aí eu fiz a meia maratona para 1h48, segurando, porque tava... Gente, é assim, o Rio você vai, aí é muita gente, e as pessoas, e os atletas, e é muito gostoso. É Você muito... quer dar o seu máximo sempre, né? Sempre. E aí tem que tirar o PS, não? Tem. E aí eu fiz bem. Aí eu lembro que até encontrei a Julia Sete. Ela falou assim: termina aqui, vai descansar. Falei, Terminou, fiquei lá naquela arena, tava um baile, aquele sol, aquela coisa toda. Fiquei lá, umas 2 horas dançando ali. Aproveitando, né? Eu ia pra casa, falei, vou pra casa não. Falei, vai dar bom, vai dar bom. Fui pra casa depois, descansei e... Aí a gente dorme pouco, né? Porque a ansiedade tá ali batendo na porta. É aquela assim, você deita, fica, já deu a hora, né? E aí fiz a maratona ali pra 3h51, se eu não me engano. Muito bom. Já baixou o tempo do Chile, né? Baixei. Aí bati um RP ainda. Que a intenção era fazer 4 horas, né? E aí eu fiquei muito feliz com o resultado, né? E aí, comparando essas duas provas, qual que você achou mais difícil? Pensando só na maratona. Rio ou Chile? Tudo bem, tem a questão do calor do Chile, mas eu digo difícil por... Uma tem a ansiedade de ser a primeira e a outra tem a questão do calor.
Difícil, eu acho que... Eu sou louca, né? Eu gosto. Eu gosto do desafio ali, do perigo, né? Aham. Então, assim, eu acho que não... O Chile eu não achei difícil, né? Foi uma prova muito boa. Por mais que falasse que estava seco, eu segui muitas dicas, né? Da nutricionista que falou, ela falou, não, tem que fazer isso, usar protetor, não sei o quê, né? Então, eu segui todas as dicas, então eu não senti. Porque o que é o interessante, né? Eu vou fazer uma maratona, mas só que você tem que estar sabendo o que você está fazendo. Você tem que estudar a prova. Sim. Não é você chegar lá e fazer, né? Então, quando eu fui fazer o Chile, eu falei, é um lugar frio, tem essa questão que tá seco. Então, assim, eu me hidratei, eu tomei o isotônico, eu tava perfeita pra prova. Que é uma coisa você vai fazer a prova, e aí você não tá preparado, você sofre. Sim. Sofre 2 vezes, né? E aí eu não sei, né? Não consigo falar pra quem vai pra tempo mais forte do que eu fiz, né? Então, bom, pra mim é forte. Isso, né? Então, o Rio não fez o calor. Então, eu acho que se o Rio tivesse feito o calor, esse seria o desafio, assim, Sim. pra mim, né? Aham. A dificuldade, mas não fez. Então, tava um clima legal, né, naquele ano, então deu pra fazer bem. Quando eu tava voltando ali, sei lá, de Copacabana, tinha um cheiro de óleo, assim, e aquilo eu fiquei meio embrulhada ali. Aham. E aí eu tinha que tomar o gel, já não descia o gel, e eu queria uma coca, mas já tinha passado a coca da galera que tava distribuindo. E aí eu falei, meu, eu preciso, o que eu vou fazer? E aí eu segurei a onda ali, e eu olhava no relógio e falei, não, tem que dar, eu tenho que terminar em 4 horas. Mas aí depois eu fui vendo que dava pra terminar antes, eu falei, opa, vai dar bom. Então, assim, o que foi difícil pra mim não foi nem o percurso de prova, assim, foi muito bom. Foi essa questão que eu senti o cheiro ali, Sim. que eu senti o desconforto. Aí parece que o corpo ele pede uma água geladinha, alguma coisa. Eu queria tomar uma coca, não sei porquê, eu queria uma coca e não tinha coca. Enfim, mas eu cheguei. Acho que não tem. Eu gosto desse desafio de vencer aquilo, sabe? De vencer. Eu falei, não, vou vencer, então eu vou vencer. Se testar, né? Se testar, Deixa isso eu ver se eu mesmo. sou capaz. E é bacana que a gente sempre consegue, né? Muito. E aí, voltando na questão do desafio dos 40 anos, como que você montou essa estratégia para chegar nessas 4 maratonas inteiras? Porque, assim, o ciclo de cada uma é uma eternidade, é um negócio que parece que não acaba nunca. Mas imagina o ciclo para 4 maratonas e uma tão próxima da outra, assim. É de janeiro a janeiro, né? Não para, né? Porque a última a última é agora em novembro, né? Uhum. Então foi assim. Quando eu pensei, eu falei, eu vou fazer 4 maratonas. Aí eu falei, eu quero fazer maratona no Brasil, porque agora eu vou ter só maratona internacional. Enjoada. Aí eu falei, bom, vou fazer difícil, todo mundo fala, da SP City, da de São Paulo. Então eu me inscrevi para de São Paulo, não, porque a de São Paulo tá engasgada, eu vou contar. Então, o plano era a de São Paulo, Internacional de São Paulo, o Rio, novamente, a City, porque o Rio, junho, City em julho, e dezembro, Brasília, porque eu tô na Mega Finish, né? Aham. Então, falei, bom, vai ser assim. Aí eu falei, e tem a La Mission, os 55. E já comecei em janeiro, não parei, né? Então, em janeiro começa treino. Eu fui treinando específico para maratona até abril. E depois de abril, eu fiquei mesclando ali treino, né? Mas, assim, o volume acaba fazendo... É volume, né? Então, não tinha intenção de bater RP em nenhuma, né? Por conta que eu não poderia me lesionar. Sim. Né? E aí também as críticas, você é louca, porque você não vai performar, você precisa, dá pra você fazer um 3:30. Eu falei, não, gente, eu tô feliz com meus 3 horas e pouca, 4 horas, tô super feliz, tô bem assim, tá? Obrigada. Minha meta não é essa, né? Minha meta é eu me desafiar isso mesmo, fazer, ver que eu sou capaz, sabe? Ver Se que eu divertir, posso. né? É isso. É que o performar, ele tem um outro preço. Ele cobra de outra forma da gente.
E eu falo isso porque às vezes a gente começa a fazer algumas loucuras, a gente começa a forçar um pouquinho e começa a vir algumas lesões. E são lesões que põem todo o processo em risco. Uhum. Porque dificilmente você consegue terminar um ciclo bem se você tiver algum tipo de lesão, o mínimo que seja durante esse percurso. E aí você começa a comprometer tudo aquilo que você já vinha trabalhando. Imagina você fazer isso em 4 maratonas, né? Deve ser algo muito surreal. Eu não cheguei a fazer isso 4 maratonas num período tão curto assim. Eu acho que deve ser um desafio muito grande. Mas conta pra gente como que você tá se sentindo em completar esse desafio, em fazer desafio justamente quando você faz 40 anos. Como que tá isso? Qual é a emoção de tudo isso? Ai, Deve ser algo, eu penso assim, deve ser algo muito, muito surreal. é incrível, assim, porque tipo assim, eu sempre me imaginei, assim, quando eu coloco uma coisa na mente, eu falo, eu vou conquistar, eu Uhum. quero, eu posso e eu vou. E hoje, com 40 anos, né, olhando em volta, colegas, né, se bem que hoje em dia, o mundo hoje, todo mundo tá no esporte, Sim, de alguma de forma, alguma forma, é verdade. né, ou no balé, ou na ginástica, todo mundo tá, mas tem pessoas que não. Então, fazer esse movimento aos 40 anos, eu tô mega feliz, me sentindo super forte, Uhum. né, sei que sou capaz de muito mais, que às vezes a gente tem um medo, e é claro, respeitando o corpo Uhum. É o mais também. importante, né? Respeitando, né? E fazendo tudo ali. Eu sou muito chatinha e exigente, assim, também, porque eu prezo muito na alimentação, né? Na suplementação, não com um monte de coisas, assim. Eu gosto de coisas naturais, Aham. né? Então, eu tomo meus shotzinhos de manhã, minha cúrcuma, minha maca, a creatina, enfim. Então, às vezes eu faço umas coisas loucas assim, uma beterraba, vou inventando uns negócios. Então, eu vou lendo tudo também, Sim. né? Ah, a pessoa falou, não, eu vou ler, Não quero sai saber. experimentando sem conhecer, sem ter Não, eu vou ler o tudo. conhecimento. Vou ler Legal. tudo. Tanto que eu até pensei em ser nutri um tempo da Aí, vida, ó. assim. Já fica a dica aí. É. E aí eu tô muito realizada, assim, porque nesse ciclo todo eu não tive nenhuma lesão, Que não fiquei legal. doente. Só agora que eu acho que eu tô entrando num resfriado, acho por conta da Lamicon, tomei muita Aham. friagem, né, na prova e tudo. Então agora eu acho que a minha imunidade baixou um pouco. Mas daquela última lesão, depois, claro, a gente sente uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, Uhum. mas nada que me deixou fora da pista, Aham. né? Nada que me deixou fora. Então eu venho fazendo aí o ciclo de janeiro até agora, perfeito. Tô me sentindo muito forte. E vou falar, depois que eu voltei da La Mission, eu tô mais forte. A chave, né? Dá uma virada, né? Parece que é outro mundo, assim, tipo. Depois que você faz uma prova dessa, tudo se torna possível, né? Pelo menos eu me senti assim depois que eu fiz a UTMB também. Parece que tudo se torna possível. Dá um medo, né? Sim. Dá um medo, mas é um medo mais controlado. É um medo que você pensa, não, mas se eu ajustar, eu chego lá. A mente está mais preparada para. Às vezes o corpo não está nem tão preparado assim como deveria estar, mas a mente estando preparada, acho que a gente consegue É, alcançar, assim. a gente tem que pensar o que você fala do corpo. Então, assim, eu preciso dormir, né? Aham. Hoje eu tenho. Meu trabalho é flexível, eu trabalho 6 horas, né? Trabalho 6 horas, gente. E a galera fica assim, você só treina. Trabalho também. Eu trabalho também. Então, assim, eu trabalho 6 horas e eu busquei para essa qualidade de vida, né? Uhum. Um tempo atrás, tentei trabalhar em 2, mas, poxa, trabalhar em 2 eu trabalharia 12 horas. E é onde eu ia encaixar. E eu não troco, né? Então, assim, hoje trabalhar 6 horas, fazer o meu treino, vou pro Ibira, volto, chego em casa, tomo meu café da manhã, tranquilo. Minha única refeição rápida é a do almoço, porque eu tenho 15 minutos, Uhum. né? Também, né? Trabalhar 6 horas, fazer 1 hora, aí não Querer dá, mais né? uma hora de almoço, né? Então, assim, isso é muito bom. Então, é importante. Prezo Uhum. pelo sono, né? Então, assim, o sono, ele é tudo. Então, não adianta, eu vou dormir 3 horinhas, vou treinar. Não, uma hora vai pesar. Sim. Uma hora vai O pesar. corpo cobra, né? O corpo Eu vai. acho que para você ter um bom desempenho, eu acho que o sono ele tem que estar, não sei se em primeiro lugar, mas ele tem que estar no topo assim da cadeia. Tem, hoje mesmo. Eu despertei às 6, aí eu falei, não, só mais um pouquinho. Aí eu fui só mais um pouquinho.
E aí, esse pouquinho ajudou. Eu fiz um treino, aí eu vim pra São Paulo, não vim pra São Paulo, aí eu treinei perto de casa, nas Piramba, né? E muito forte, porque, por exemplo, tem subidas ali que eu fazia bem devagar. E hoje eu tava muito forte. É isso, né? É a resposta. Então, como tá me sentindo? Eu tô me sentindo forte, bem. E agora é treinar. Essas subidas que eu fazia ali, sei lá, 1 quilômetro que eu subia em 10 minutos, hoje eu consigo subir em 6, né? Em 7. Então, é baixar esse tempo, né? Me sentir mais... Não conta da velocidade, mas fazer a resistência. Você vai tendo uma resistência, vai ficando mais forte, né? Isso mesmo. Isso que é bacana. E aí, eu queria saber da transição. Que você teve, primeiro você teve a transição do trail para a pista, e depois você retornou, porque ou você ficou fazendo os dois em algum período, ou focou apenas em um e retornou para o trail agora? Como que foi essa passagem? Na verdade, ali, quando 2022, né, que eu começo a entrar pro asfalto, eu permaneci no asfalto, mas eu fiz algumas provas também, né, mesmo o Osés ali puxando a orelha, que ele falava que não era assim. Não que não era, né, mas assim, o medo, né, de eu me machucar ali fazendo o treino de trilha, né, nas Pirambas. Então, eu, mesmo assim, às vezes eu fazia final de semana, o pessoal chamava, eu ia para algum lugar, né? E fiz algumas provas. Nesse ano de 2022, eu participei, acho que de umas 3 provinhas ali. Não, até ganhei uma do meu amigo mesmo ali, foi o meu primeiro troféu que eu ganhei de 3º lugar, numa prova. Chão, né? Não foi a pé no chão. A primeira foi uma que eu fiz ali no Embu, né? E aí eu fiquei em 3º lugar, que foi em 2022. A do pé no chão são dos 10 quilômetros? São dos 10 quilômetros. Tá. Do asfalto. Isso. E aí eu fiquei nesse sempre ali, vamos lá, durante o ano eu sempre estava ali com o pé na terra ali, subindo uma piramba, né? Que eu gosto muito. É diferente. Né? Então, assim, você correr na montanha, correr na trilha, é aquilo, igual aquele treino lá que nós fomos, né? Sim. Você tá ali, tipo assim, o treino é uma coisa, né? Você tá na prova é outra, igual quando eu fui fazer a La Mission, né? Eu e o Rafa fomos pra La Mission. Então eu falei, amigo, cada um é cada um, né? É igual corrida de rua, cada um é cada um. Claro que dá para você ajudar no meio do caminho, é por isso que tem a diferença, né? Na prova de rua, se você às vezes você tá ali, o outro caiu, às vezes você não vai querer ajudar, ou se você viu que alguém já ajudou, você não vai parar. Na trilha é diferente, você viu, você para, a pessoa parou, você falou, tá tudo bem. Então, essa é a diferença. Tudo muda, né? Essa é a diferença. Então, assim, eu mantive ali, não com constância, né? A grande maioria dos meus treinos de provas foram do asfalto. Sim. E já trazendo para o que você trouxe aqui, o quadro, a medalha, bonita por sinal. Parabéns pela prova, mais uma vez, né? Como que foi, assim, o que te fez a chegar em aceitar um desafio da La Mission? 55 quilômetros. A La Mission... A La Mission, ela emociona. Vamos lá. Em 2022 eu fui assistir Amigos, né, na prova. E eu fiquei encantada, né, com a La Mission, tava muito frio. E aí eu fui assistir a galera e eu vendo a estrutura da prova, falei, putz, que prova, né? Na época tinha até uma inscrição pra comprar. Minha amiga falou, compra, só tinha de 55. Ela, compra de 55 e eu faço assim. Aí a gente muda, você faz 35 e eu 50. Eu falei, não. Eu falei, o quê? Eu não era nem maratonista ainda. Como é que eu ia fazer 30? Você acha? Não, você consegue. Você é um tratorzão, vai. Eu falei, não, gente. Olha a pressão, né, dos amigos. Eu acho... Talvez eu poderia... Sim, mas eu falei, não. Você não estava preparada ainda, né? Não. Você não se sentia preparada, que é o mais importante, né? Era uma montanha, né? Gente. A gente tem que ter respeito com a montanha, né? Assim, demais. Não. Falei, não. Aí eu fui assistir. E aí ficou aquele desejo no meu coração. Vou voltar e vou fazer. E aí veio... Aí quando foi 2023, eu fiquei só no sonho mesmo. Acabou não rolando, sabe? E quando foi em 23, eu falei, bom... O ano que vem eu vou para ela, né? E aí o que rolou? Quando foi em 24, eu queria ir para fazer os 35.
E esse ano eu viraria ultra. Então já era o sonho. Tava com o plano ali, né? Tava escrito. Só que aí veio a galera me tirando do foco para fazer o desafio do Rio. Ok. Aí eu topei e falei, no outro ano eu faço. Porque aí não daria para fazer as duas, né? Porque eu pensando, imagina que eu vou fazer o desafio do Rio e vou fazer 35 na La Mission em agosto. Não vai rolar, não vai rolar. Ok. Aí eu topei, né? E quando foi... aí foi 2023... 2024. Era o desafio. Quando foi nesse ano, um amigo falou assim, se você ganhar essa prova, que é o do pé no chão, eu vou te dar um prêmio aí, pra dar uma viagem e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fui pra prova, uma amiga tinha acabado de descobrir o diagnóstico de câncer, né? A Soraya, que é a irmã do Rick. E aí eu fui pra essa prova, mas, sim, pra entender o contexto, tá? E aí, tá bom. E eu fui pra prova, a intenção de pegar o pódio era na categoria por idade. Imagina que eu ia pegar primeiro, segundo, terceiro lugar, porque só tinha gente boa ali. Tava uma chuva, a gente ficou se aquecendo, quase uns 30 minutos na chuva, que demorou, teve um probleminha ali pra largar. E fui embora. Larguei, e aí os meninos passando falaram, você tá em terceiro, você tá em terceiro. Eu falei, eu tô em terceiro. Eu falei, meu Deus. Aí só que eu não aguentava mais. Tava muito forte correr ali pra mim, né? Eu nunca tinha corrido daquele jeito. Aí eu falei, não vou correr mais não. Falei, eu vou parar. Aí tinha um senhor na minha frente e tinha uma frase bonita, nem lembro o que era, e ele era um senhor de uns 60 e lá vai bolinha. E eu falei, o que vai me fazer correr essa prova, cara, pra terminar esse terceiro lugar? Eu falei, que se dane esse prêmio, né? Aí eu fiquei pensando, aí eu vi a camiseta, pé no chão, e me veio à mente a Soraya. Falei, cara, eu vou correr, eu vou ganhar terceiro lugar, eu vou dar essa medalha pra ela, e ela vai passar o processo do câncer com o pé no chão. Que legal. Aí eu terminei a prova, em terceiro lugar. Quando cheguei, terminou a prova, fui até a casa dela, né? Ela tava num processo ali muito doloroso ali, né? Eu entreguei a medalha para ela, falei, amiga, olha, essa medalha é para você e você vai passar esse processo com os pés no chão. Tamo junto. E foi bacana que ela passou o processo, tá, gente? Ela passou o processo e esse ano voltamos lá e ela fez a caminhada, porque ela falou, eu vou ser curada. E ela foi curada, e eu vou correr o ano que vem com você. E ela correu esse ano, né? Legal. E aí eu fiz junto com ela, não corrida, a gente fez a caminhada, né? Aí ela fez a caminhada. Então, assim, às vezes a corrida é isso, a gente sai pra correr, qual que é a intenção, né? Muita gente hoje sai por depressão, por diversas coisas. E você tem um objetivo ali, eu vou ganhar isso pra quê? Eu não tinha nada ali. Não, tinha, mas eu não tava nem aí. Eu poderia ganhar na classificação, na categoria. Mas eu falei, não, vou buscar mais. E eu busquei por ela, né? Legal. E aí, com isso, voltando, né? A gente, quando foi em abril, mais ou menos, já estava com o ciclo para fazer do Rio. Quando foi em abril, o Rick veio e falou assim, olha, eu comprei a La Mission. Aí eu tava dentro da loja, comecei a chorar, eu falei, eu não acredito que eu vou falar Mission, eu fiquei emocionada, assim. Ele só quer os 15, porque não dá pra gente fazer o desafio e você fazer 35. Aí eu falei, cara, fechou. Aí eu ganhei essa viagem, ganhei essa prova. Aí fiz os 15 quilômetros, aí foi sensacional também. Aí eu participei da prova, né? E os 15 é bem puxado também, uma pirambona, assim, um paredão. Fui, fiz, e aí eu falei, bom, o ano que vem eu viro ultra. Falei, eu vim pra 15. Não saía da sua cabeça. Não saía. E aí o que era legal é que alguns treinadores, assim, né, de corrida de montanha, falavam assim, olha, você é maluca, né? Como é que você vai pegar a Serra Fina assim? Você só fez 15, você vai pro 55? É loucura. Falei, agora que eu vou. Não me conhecem, né? Falei, agora que eu vou. É assim, se você falar não, aí que eu vou. Criança teimosa, não põe a mão? Agora eu ponho. E aí foi isso. Aí eu peguei e coloquei dentro do projeto 4 maratonas e a La Mission. Aí, quando as pessoas ficaram sabendo, então, que era 4 maratonas mais a La Mission, aí eu era louca.
né? Você tá louca, é perigoso, você vai se lesionar. Assim, tinha um incentivo, é isso aí, nega, vai embora, você vai conseguir. Mas tinha muita gente falando que não. E nesse processo, né, Maurício, você fica assim, né? Se você for ouvir o não, aí você fica, mas é verdade, né? Eu tô desgastando meu corpo. E se não der certo? E aí você fica com aquela, e se não der certo? O que eu faço agora? As pessoas vão falar assim, vixe. Viu só? Não era nem pra ter tentado. Falei, não, vai dar certo. Aí eu fiz a primeira em abril, a Internacional de São Paulo. Fiz num bom tempo, não lembro, foi 3h50, sei lá, não lembro. Que eu sou péssima, gente. Sou péssima. Aí depois eu fiz o Rio, fiz um tempo bom no Rio. Eu bati RP no Rio. Olha só. Fiz, aí eu perguntei, né? Falei, Pedrinho, dá pra bater um RP? Ele falou, dá. Aí eu bati RP no Rio. Fiz a City. A City eu já fiz num tempo maior, porque ela entrou como um longão. Então, assim, mas você vai fazer a maratona para mais de 4 horas? Eu falei, vou. É o meu longão. Fui de mochila, fui curtindo, parei, dancei no caminho. No final, ali na chegada do jockey, tinha um batucada, sambei. A galera, olha, fez maratona e tá sambando. Eu falei, gente, essa sou eu. É legal. E aí foi muito bom. Quando a gente tira esse peso, né, da responsabilidade, quando a gente vai só pra se divertir, as coisas fluem bem melhor do que a gente espera. Não, eu vou me poupar aqui porque eu não quero me desgastar. Mas é aí que o negócio sai, porque você tira aquele peso, né? Aquela cobrança. Eu acredito que tenha sido isso também na La Missione. Deve ter acontecido algo parecido, porque você foi muito bem lá. Foi. Aí, quando foi em junho, eu já comecei, aí já saí da U, só treinava nas pirâmides. Então, né? Fui pro Pico, aí fui lá pro Votoruna. Então, fiquei ali nos treinos de casa. E dentro dessas 4 maratonas desse ano, eu já fiz uma maratona que não tá dentro do projeto, porque tinha um treino de 42. Pra prova, pra essa prova. E aí eu fiz ele em, não lembro, gente, acho que em maio, sei lá. E eu fiz o treino. E é isso, a gente é mulher, corre sozinha, nem quem ia fazer esse treino comigo? Então eu fiz sozinha esse dia, coloquei minha mochila e falei, Deus, vambora. Aí arrumei um pedaço de pau, que eu não tinha bastão ainda, foi meu cajado, ele foi meu companheiro até o fim, que aí eu tenho até vídeo mostrando lá, tá lá em casa guardado, que ele foi meu companheiro, porque ele foi meu companheiro por conta dos caramelos, né, porque eu ia pegar o local que tinha boi no caminho, e eu tinha que correr dos caramelos, então eu tinha que ter um pedaço de pau ali pra me defender, e se viesse alguém. Sim, claro. Então eu fiz o meu treino sozinha, então eu já tô com 4 maratonas esse ano, né? Uma que não é oficial, que é de treino. Então, eu fiz muito treino e a galera, não, você tem que treinar mais subida. Então, assim, eu tinha que fazer subida. E eu falei, vamos fazer subida. Então, eu tinha que procurar a subida para fazer. E eu fiz os treinos. E aí, no final dos treinos, o pessoal começou a falar assim, cara, você... Cuidado, né? E aí, eu fui vendo alguns vídeos e aí eu falei... Será que eu vou conseguir? Começou a bater o medo, né? Começou. Então, assim, no finalzinho de julho ali, vou falar que eu fiquei meio com medo, assim, sabe? Mas eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Meu medo era estar muito frio, e eu passar frio. Sei lá, eu fiquei pensando em diversas coisas. E eu nunca corri no escuro. Então, tinha esse desafio. Eu ia fazer... Porque quando eu comprei a prova, na verdade... Eu falei, o 55 eu vou fazer em 12 horas, né? Aí eu fui ver a ganhadora. Ela tinha 11 horas e 40 alguma coisa. Eu falei, esquece. Não vai dar pra mim. Eu falei, esquece. Mas eu falei, eu vou fazer em 15 horas. Não, você não faz em 15. Eu falei, não, eu faço em 15. Não fiz em 15. Fiz em 16 horas e... 25 e alguma coisa. 25 e alguma coisa. E assim, foi uma experiência incrível. Eu corri no escuro, né? E corri bastante tempo. Eu corri das 6 até 10h26 que eu cheguei na arena. Na arena. Que eu cheguei na arena. Eu acho que é um desafio correr à noite. Você tá falando aí, eu começo a me preocupar aqui, assim, porque a Sabrina sabe, é um desafio também que eu tô tendo com relação ao TMB.
De correr à noite. Eu acho que eu tô com mais medo, eu tenho mais medo de correr à noite do que os 108 quilômetros, na verdade. É. Mas vai dar certo. Porque à noite é aquilo. Você tem medo de pisar, né? Então, assim, de dia você consegue olhar o chão ali. Então, você pisa, e assim, você conhece o local bem. Se você não conhece, piorou. Aham. Então, assim, eu já gastei muito tempo ali no Deus Me Livre. Porque, gente, o Deus Me Livre é o É Deus Deus Me me livre Livre. mesmo. Nossa! Foi a sua parte mais difícil na prova, assim? Seu momento mais... É, quando eu tava subindo o ponto mais alto, né? Lá no quartzito, teve uma hora que começou a faltar um pouco de ar, assim, sei lá. Eu tava até acompanhando uma menina, assim, a gente tava junto, trilhando, né? Aham. E aí eu falei, olha, pode ir. Aí eu fui segurando um pouco, porque eu senti assim, eu falei, nossa. Só que eu não sei, acho que, né? Eu nunca cheguei naquela altura, né? Eu Sim. tava 2.000 e quase 2.700, né, chegando a 2.700, né? Então eu senti um pouco. Então ali foi um ponto que eu senti, porque assim, eu amo subida. Subir pra mim é muito fácil, né? Vocês lembram aquele dia lá? Sim, no treino lá. Que é, se a gente, aquele erro era importante. Se eu tivesse Claro. subido aquela parte, eu peguei tudo aquilo, gente, na La Mission. E aí a sua perna tá aqui e a sua perna tem que estar aqui, né? Então, foi sensacional. E aí, tá bom, essa parte foi uma. E o Deus me livre, gente, é uma coisa assim que você vai, aí tem pedra, as pedras estão soltas, aí você fica com medo. E nas descidas, o meu tênis já tava apertando. Uhum. Aí eu parei, eu tinha passado uma fita no dedo, sabe? Aí tirei a fita porque tava garroteando. E eu não vi a hora de chegar no PC lá, né, no paiolinho, pra trocar o tênis. Eu queria tirar aquele tênis de qualquer jeito. Aí depois que eu troquei o tênis, aí as coisas fluíram melhor. Mas veio o escuro. Nossa. E aí com o escuro, que aí a gente já começa ali a subir o campo do muro. E aí eu fui, aí também tinha que descer. Aí nas descidas, eu comecei a sentir um pouco o meu bendito joelho. Mas pouco assim, bem na lateral do joelho esquerdo. E aí eu falei, não, você não vai dar chute agora. Você não vai. Não nesse momento. Eu falei, você não vai. E eu fui. E, gente, a prova é assim. Aí você vai passando por homens, né? E os Uhum. homens vão te dando parabéns. Aí eles vão falando assim: parabéns, você é demais, né? Aquelas que eu falo. Você é demais. E assim, cara, é muito legal, né? Assim, mulher, assim, o que eu olho hoje? Você fala, né, dessa pergunta, né, os 40 anos e tudo. Uma mulher passar por um homem, né? Você fala, cara, eu sou mais forte que esse cara, né? Não tô falando de medir força, Sim, eu assim, tô entendendo. mas a gente se sente muito, fala, caramba, olha onde eu tô, né? E ali eu fui passando, quando pegou o estradão para o final, todo mundo que tinha me passado, né? Eu comecei a passar aqueles caras, né? Uhum. Mesmo na descida, mas ali já era estradão. Minha lanterna tava só um fiozinho, aí eu peguei a outra, coloquei na mão e fui tentando, sabe, me guiar e fui embora. E é engraçado que a perna, se prepara, hein? Meu Deus. Porque quando você acha, eu achei que eu tava muito forte. E pra mim ali, eu tava voando. Pra mim, eu tava no pace de 5 ali. Sua perna tá pesada, né? Só que você Aham. não sente. Depois eu fui olhar lá, eu falei, nossa, gente, tava pace de 6, mas pra mim eu tava voando. Pra mim, eu falei, tô voando. E foi sensacional. Aí eu cheguei, a minha locutora preferida estava lá pra falar, meus amigos. E, cara, olha, o Paulinho faz a melhor La Mission, foi a 10ª edição, que foi tudo assim. Chorei Excelente, né? muito. Foi a prova mais significativa pra você de todas que você já fez? Foi, Mais especial. foi. Voltaria? Vou voltar. Vai voltar mais 55 ou superior? O ano que vem eu volto para uma distância menor, porque eu tô, né, nesse desafio aí. Eu tenho a Maratona do Paraguai, que Uhum. é 2 semanas depois. Entendi. Então eu vou fazer talvez 25 ou 35, eu não sei ainda. E pro próximo ano, 2027, eu vou pros 80. 80 quilômetros? E quero chegar aos 110. Muito bom. Vai conseguir. É só continuar treinando que você vai conseguir. Você fez em 16 horas e 25. Quando você pensava, se é que você pensava, olha, eu acho que eu não consigo fechar em 15, mas até, sei lá,
é aceitável. Passava isso pela sua cabeça? Porque eu falo isso que quando a gente se depara com a dificuldade, a gente começa a traçar uns planos meio loucos. Eu falo isso por mim quando eu estava na prova lá também, que eu me machuquei, e aí aquele calor infernal, eu achava que não dava, eu pensei, eu tinha uma estratégia, eu vi que não ia conseguir, e aí eu pensava, se eu fechar em 10 horas, tá bom. Importante, eu vendo todo aquele cenário, importante que eu conclua. Passava isso pela sua cabeça? Passou sim, meu plano era 15, tinha 21 horas, né, pra Uhum. completar, pra chegar. Mas assim, se não fosse 15, era 18. Sim. Então, falei, eu não quero chegar na madrugada. Eu queria chegar até no máximo meia-noite, né? Que a prova terminava às 3 da manhã ali, Aham. do outro dia, né, já. Então, eu falei, meu, eu não quero. E quando eu comecei a perder lá na subida já, eu falei, não vai dar as 15 horas. Ainda quando eu cheguei no Capinha, no Paiolinho, né? Pra fazer a troca ali, porque eu fiz a troca super muito rápido. Eu não parei, não descansei. Eu parei ali pra trocar de roupa, comi um macarrãozinho, comi uma melancia. E aí eu fiquei ali, eu acho que coisa de, sei lá, nem 30 minutos. Falei, agora eu vou partir. E ainda eu olhei no relógio e falei, 6 horas. Que eu saí de lá já era 6 horas. Aham. Falei, eu tenho 3 horas. Não dá, É. né? E assim, e aí eu falei, mas aí eu tinha um cara comigo, eu falei, que horas que você vai chegar? Aí ele, eu vou chegar umas 9 horas. Eu falei, não vai dar pra chegar 9 horas. Aí ele, mas até umas 10, né? Eu falei, até umas 10. Falei, cara, vai dar. Entanto, depois eu passei esse cara ainda, Uhum. né? Ele chegou depois. Eu passei ele ainda. Tá vendo só? Não dá E pra... aí, quando eu vi que, eu falei, cara, não vai ser nem 18. E aí, quando eu vi que era 16, então, no final, que a gente sai do estradão, que você atravessa, né, a pista para entrar na cidade ali de lá, Aham. no Passa Passa Quatro, 4. aí o coração já tava ali, eu falei, não, aí eu falei, não acredito, E é um 16. trechinho que parece que nunca chega, né? Aquele finalzinho É um ali. quilômetro ali, sei lá. Quando eu fui olhando no relógio, eu falei, cara, vai dar tempo. Eu vou chegar com 16 horas, né? Uhum. E foi uma conquista, né? Passou 1 hora e 25 minutos. Não, faz parte. Mas eu tô mega feliz, mega feliz. Eu sou muito forte. Eu, assim, eu não tenho palavras pra mim, assim. Sim, mas você vai dizer pra nós exatamente o que que a corrida representa pra você. Você vai achar palavras agora. O que 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 a corrida representa pra você? Contexto geral. Ai, nossa. A corrida representa muito, assim. Eu acho que essa questão ela vai batendo ali os meus desafios, né? Então, hoje a corrida, ela me coloca na disciplina, Uhum. né? Cada vez mais, eu não sou disciplinada 100%. Então, ela me trouxe muita disciplina. Então, ela representa muito na minha vida. Mudou muita coisa, né? Hoje eu sou mais caseira. Então, ela mudou muita coisa, assim, na minha vida. Uhum. Legal. Eu fiz, enquanto a gente conversava aqui, eu selecionei aqui 3 perguntas simples. Você até meio que já respondeu indiretamente uma delas aqui, mas eu gostaria de fazer. São 3 bem curtinhas, assim. Pista ou trail? Eu acho que eu já sei, mas pode falar. Gente, é o trail, né? Curto ou longo? Aí, já Longo, respondeu a super primeira. longo, sempre longo, sempre longo. É isso. Então a terceira ficou muito, muito fácil aqui, diante de tudo que você já veio falando no começo do programa, que é correr no calor ou no frio. No frio, No frio é mais gostoso. no frio. O calor sofre um pouco. Assim, o dia de hoje tá ótimo pra correr, tá ótimo. Então, correr no frio é mais gostoso. Eu gosto, né, Aham. especificamente. Eu prefiro. Eu. Não é que é ruim, não é que eu não goste, mas o problema do frio é que você tem que acordar muito cedo para fazer treino, né? Mas, né, você tem que conciliar o treino com o trabalho, aí dependendo do horário, você tem que madrugar. Imagina você quando foi fazer essas 42, deve ter acordado super cedo, isso pensando, pra gente é complicado, aí pensando questão da mulher, que já tem a questão toda de segurança, é algo bem desafiador também. No dia do treino? Sim, Não, aí foi o foi o contrário. que você Saí mais fez, tarde por conta de não sair no escuro. Pretendia fazer um treino no escuro mas justamente por causa da para treinar a questão da... lanterna, mas eu falei, tá, já é perigoso sair sozinha. E quanto Exatamente, mais cedo eu saio, perigoso. Então, sim. eu saí mais tarde, mas nesse dia tava um dia bom. Legal.
Então, pronto, as 3 perguntas eram essas, muito simples, muito simples. Você já foi respondendo no decorrer do programa, então seria fácil. Pra gente fechar, tem um momento aí, o momento vai no trote, que eu queria que você deixasse aí pra galera que está começando, ou que está iniciando no trail, que está começando na corrida, ou iniciando no trail, que está fazendo alguma transição. Queria que você deixasse um recado pra galera não desistir ou incentivá-los aí mais longe, que é o que você mais faz, né? Sim. Queria que deixasse pra gente aí um recadinho pra gente fechar. É o que eu sempre falo, né? Você pode tudo. Não desista dos seus sonhos. Começar é simples, né? Você vai começando ali no trotezinho, né? Devagar, vai se aperfeiçoando, vai correndo, vai mudando a alimentação e você pode ir aonde você quiser. Basta você querer. E no caminho vai ter pessoas que vão falar para você desistir, vai ter pessoas que vão te apoiar e você vai usar, né, o conselho dos que vão te apoiar e você vai longe. E você vai longe. Então é isso. Você pode tudo. Então é isso, galera. O recado tá dado. Eu estive aqui com Miriam Mendes, ultramaratonista. Última prova lá, missão. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Então, respeito. Obrigado por estar aqui conosco, ajudando a fazer esse programa. Galera, e vocês que estão aí, chegaram até esse momento, por favor, vai nas nossas redes sociais, Instagram, vai no Trote, YouTube vai no Trote e também no Spotify. Não deixe de seguir, ativar seu sininho, baixe os episódios, compartilhe, envia pra geral. E é isso. Até o próximo episódio. Todos com Deus e vai no Trote. Bora! Obrigada.